A Espanha parece que jogou contra a França com um a mais em campo, mas não literalmente, afinal não teve nenhum jogador expulso no jogo. Mas a verdade é que as movimentações de um jogador específico faziam parecer com que a França estava sempre atrasada na marcação. E a partir disso, a Espanha conseguiu colocar o time mais temido da Copa na roda. E foi para a final da Copa do Mundo. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Pet e hoje a gente vai analisar o que foi essa partida, esse domínio tão grande da Espanha sobre a França na semifinal da Copa, que levou os espanhóis para a grande final da maior competição do futebol. Bom, vamos começar aqui já falando então, trazendo aqui já para o campinho. Essas foram as duas escalações, né? A Espanha jogando aqui numa espécie mais de um 4-3-3, com o Fabián Ruiz e o Dani Olmo um pouquinho mais avançados, mas quase que 3 jogadores em 3 alturas diferentes no meio campo. E enquanto a França veio no 4-2-4 ou 4-2-3-1, se você quiser considerar um Elise e um camisa 10, enfim. Acho que dá para considerar os dois, de qualquer forma não muda muito o padrão aqui. Mas qual que é essa movimentação que eu tô falando aqui, que foi o grande diferencial da Espanha nesse jogo? Foram as movimentações desse rapaz aqui, do Oyarzabal. Vamos dar uma olhada aqui em alguns lances pra gente poder entender. Essa aqui foi uma das primeiras posses de bola da Espanha no jogo, se não foi a primeira, tá? E a Espanha vai sair para construir aqui com o Laporte. Aliás, vamos falar já um pouquinho mais sobre o Laporte, que foi um dos grandes jogadores dessa partida. E repara o seguinte, o Oyarzabal tá aqui, ele começa nesse momento aqui do jogo, na posição de centroavante. Só que a Espanha, o Laporte não vê nenhum passe para avançar em campo, né? Ele vai voltar essa bola lá no Unai Simón. O Unai Simón, de primeira, encontra esse passe aqui embaixo no Cucurella. E olha o que vai acontecer agora. Se no momento anterior o Oyarzabal estava aqui muito próximo dos zagueiros, ele começa a baixar, a fazer esse movimento de sair da referência e vir para o meio campo, para se tornar um elemento a mais nessa zona central, nesse setor de meio campo da Espanha. E isso fazia muitas vezes o quê? Os dois volantes franceses ficarem atraídos pela marcação dos dois meios da Espanha, o Fabián Ruiz e o Dani Olmo, e o Oyarzabal ser o terceiro elemento que ficava livre para receber essa bola aqui por dentro. Então isso aconteceu durante muitos momentos do jogo. O Oyarzabal baixando, se tornando um elemento a mais e confundindo muito a marcação, gerando superioridade numérica num setor tão importante do campo como esse. Então, na continuidade dessa jogada aqui, por exemplo, o Cucurella encontra o passe no Oyarzabal, repara que ele tem condições de receber com certo espaço, só que num segundo momento ele atrai o salto do Tchouaméni. O Tchouaméni, que antes estava de olho aqui no Fabián Ruiz, ele salta, já que a bola foi no Oyarzabal, ele larga o Fabián Ruiz e vai no Oyarzabal. E olha o que isso vai gerar. O Oyarzabal vai voltar essa bola, a bola vai voltar lá atrás, olha lá, a bola volta no Laporte. Repara como o Tchouaméni continua aqui agora fixo na marcação do Oyarzabal, enquanto o Rabiot está aqui se deslocando para fazer a marcação do Dani Olmo. Quem que vai ficar livre dessa vez? Exatamente. O Fabián Ruiz é o jogador que fica livre. Olha lá, o Tchouaméni, o Oyarzabal baixando aqui como um falso 9, né, se tornando esse elemento a mais no meio campo. Atrai a marcação do Tchouaméni, o Rabiot estava no Dani Olmo, e essa bola entra no Fabián Ruiz. É verdade que o Upamecano tá saltando nele aqui, mas ele salta atrasado. O Fabián Ruiz consegue receber essa bola. E repara, ele aciona imediatamente o Cucurella, que fica com um corredor livre para fazer o avanço aqui pelo lado esquerdo. Por quê? Porque toda essa troca de passes por dentro da Espanha muitas vezes atraía os franceses para o meio, para essa posição central. Mesmo que chegando atrasados na marcação, eles iam sempre ali sendo atraídos para aquela zona central do campo. E muitas vezes isso abria esse corredor aqui para o Cucurella ter. Essa bola aqui ele tenta em profundidade pro Baena e o passe acaba saindo errado, sai muito forte. Porém, pouco tempo depois, a gente vai ver o que acontece no lance do pênalti que gera o primeiro gol da Espanha. De novo, uma construção que começa lá atrás. O Cubarsí vai dar o passe pro Laporte. Repara que num primeiro momento, o Cucurella tá bem marcado aqui pelo Olise, então ele mesmo indica, não vem aqui, não vamos jogar pela esquerda, vamos voltar a bola do lado direito primeiro. Então essa bola vai voltar lá no Cubarsí, vai voltar do lado direito, tem uma troca de passes por aqui acontecendo, a Espanha não consegue progredir, volta aqui pro Dani Olmo, o Dani Olmo joga aqui um pouco mais recuado, ele volta a bola no Laporte e agora sim, repara como o Cucurella já não tá nem mais na tela aqui aparecendo. Olha como é que ele já começa a aparecer mais livre aqui pela esquerda. E o passe para ele fica mais
mais evidente, mais aparente. Por quê? Porque, olha, repara como a Espanha tem superioridade numérica aqui no meio campo. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal e Fabian Ruiz. O próprio Olise fica sendo atraído um pouco mais para essa zona central. Os dois zagueiros ficam atentos com essa movimentação no meio. Fica todo mundo preocupado com essa movimentação da Espanha no meio. Deixa o Cucurella livre para receber essa bola por fora. Ele recebe, faz o cruzamento. Foi um cruzamento errado, é verdade. O Lucas Digne tinha toda a condição de conseguir dominar essa bola e sair jogando. Mas foi graças a essa liberdade do Cucurella pelo lado esquerdo e esse cruzamento errado que sai o lance do pênalti aqui, cometido de forma patética até pelo Lucas Digne. Mas assim, esses movimentos do Oyarzabal, essas movimentações da Espanha por dentro, minavam muito a marcação da França. A França parecia estar sempre atrasada nas jogadas. Então repara que mais um lance ainda no primeiro tempo. Repara como a Espanha vai ter essa troca de passe aqui por dentro. E olha aqui o Oyarzabal onde é que ele tá. Como quem não quer nada. Tá aqui voltando baixinho. Repara que no primeiro momento o Rabiot tá preocupado aqui na marcação dele. Mas a Espanha vai trocando passe. Aquela toqueira tipicamente espanhola. A bola no Laporte, que foi disparado o jogador com o maior número de passes no jogo. Foi quem ditou o ritmo. Foi quem teve mais tempo com a bola no pé. E quem realmente conseguiu ditar o ritmo da seleção espanhola. Repara que ele espera o momento certo de ter aqui o espaço para ele conseguir o passe. Repara que tem essa movimentação aqui do Fabian Ruiz, como quem quer receber na frente. Só que o Dembélé acompanha ele e nesse momento em que o Dembélé acompanha, abre essa janela de passe justamente pro Oyarzabal, que tá aqui de novo, como quem não quer nada. Lá reparou, o Dembélé aponta, ele vai voltar para a posição dele, mas não dá tempo dele voltar para fechar essa linha de passe pro Oyarzabal, que recebe, atrai a marcação do Rabiot e, de novo, lá. Rabiot tava no Dani Olmo. Aí a bola vai no Oyarzabal, ele vai no Oyarzabal, mas repara como o Dani Olmo vai ficar livre nas costas. E o Tchouaméni aqui preso, fixado na marcação do Fabian Ruiz. Então era uma superioridade numérica lá de novo. O Oyarzabal continua ali atrás, baixa, atrai de novo o Rabiot, a bola vem no Rodri, olha como é que o Dani Olmo vai ficar livre nas costas. E essa bola vai acabar entrando aqui, até no Fabian Ruiz, que intercepta, digamos assim, o passe do Dani Olmo. Mas era uma toqueira, era uma superioridade tão grande que os jogadores da França estavam sempre correndo atrás. Ninguém conseguia chegar. Aqui é um exemplo legal da gente ver, porque isso aqui dá pra gente deixar o vídeo correr, né? Que é aquela simulação em 3D da BBC. Repara como é uma troca de passe lá. Os jogadores estão sempre atrasados. O Oyarzabal recebe, o Lacroix até acompanha ele até um determinado momento, olha lá. Vai acompanhar o Oyarzabal até um determinado momento, mas depois ele larga, porque o Oyarzabal tá baixando tanto que ele não quer deixar a zaga aqui, né, o zagueiro pela esquerda, o Lacroix não quer deixar a zaga desprotegida. E aí o Oyarzabal tem todo o tempo do mundo para girar, olhar, pensar. Ah lá, repara como ele vai conseguir um passe de progressão. A bola vai no Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz volta atrás no Laporte. Lá, o Oyarzabal vai continuar aqui por dentro com liberdade. Os volantes da França estão sempre sendo atraídos, estão sempre sendo manipulados. Essas movimentações estão sempre funcionando. Ah lá, o Fabian Ruiz recebe, não vê espaço para progredir, volta a bola. O Laporte, lá, o Fabian Ruiz vai atrair a marcação, abre o espaço para o passe no Oyarzabal. Esse passe vai entrar aqui. Então era uma troca de passes muito fluida que fazia aqui, os jogadores da França ficarem correndo atrás, parecerem que estavam dentro da roda de bobos. A grande verdade é essa. E isso passa muito pelas movimentações desse cara aqui, Repara, olha onde está o centroavante da Espanha nesse momento. Olha quantos jogadores tem à frente dele. E ainda assim, ele baixou e ainda assim a Espanha tem superioridade numérica nessa zona central do campo. Isso foi pra mim a grande chave do jogo, o que fez a Espanha ter um domínio tão grande sobre a França nessa partida. Qual que era, digamos assim, uma das únicas saídas da seleção francesa para conseguir ter um pouco de respiro? E isso aconteceu ali até os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Era no momento em que a Espanha estava saltando para pressionar a França, quando a França tinha a bola no seu goleiro. Porque o Maignan, nos primeiros minutos, conseguiu encontrar alguns bons passes, principalmente para o Rabiot. Repara, ele tem a bola na mão. Repara como a Espanha está posicionada aqui para fazer essa pressão. Mas repara como o Fabian Ruiz tem que dividir a atenção em dois. E o Rabiot vai acabar ficando livre nessa jogada, lá. Vamos avançando por aqui, Olha lá. Repara como o Oyarzabal é quem vai fazer o salto, não deixando a bola entrar no zagueiro. Fazer esse salto aqui, fazendo a curva, para pressionar o goleiro sem deixar a bola entrar no zagueiro. Mas repara como o Rabiot vai ficar livre nas costas, recebe o passe do Maignan.
e a França consegue progredir em campo e ter um pouco de respiro no campo de ataque. Isso aconteceu de novo, algumas vezes, né? Aqui de novo. De novo, lá, a Espanha vai se posicionar para pressionar. Repara aqui de novo. Quem vai saltar nessa pressão? Olha lá. Para como o Fabian Ruiz salta aqui no Tchouaméni e o Rabiot tá aqui atrás. Não tá na tela, mas ele tá aqui atrás sozinho. Olha lá, dessa vez é o próprio Fabian Ruiz quem vai tentar pressionar ali o goleiro. Mas o Rabiot, com o Lamine Yamal aqui preso na marcação do Lucas Digne, olha como é que o Rabiot fica livre nas costas para receber esse passe e, de novo, fazer a França progredir e conseguir respirar um pouco no campo de ataque. Só que isso durou só até os 25, 30 minutos, principalmente depois da parada técnica. Foi quando a Espanha conseguiu ajustar melhor essa pressão alta e passou a fazer, ao invés dessa pressão no goleiro vir do lado esquerdo ou do meio, ser da direita. Por quê? Ser a partir do Dani Olmo. Por quê? Isso fazia, no momento em que o Dani Olmo era quem saltava para pressionar, ele conseguia fechar a linha de passe não só para o Lacroix, para o zagueiro pela esquerda, como também para o Lucas Digne. A não ser que fosse um passe pelo alto, né, que era possível, mas isso permitiu com que o Lamine Yamal começasse a ficar aqui mais ligado na marcação do Rabiot, ou o Rodri subindo aqui para pressionar o Rabiot. Então a Espanha começou a conseguir controlar melhor e impedir que o Rabiot ficasse livre, e a partir disso dificultou muito o Manhã lá, que não tinha uma linha de passe óbvia, acabou errando alguns passes que ele estica demais para o Koundé. A Espanha acaba ficando lá com a posse da bola, graças ao passe errado do Manhã. Fora aquele passe que ele deu errado, né, que numa saída do jogo que quase gerou um gol para a Espanha em situação de contra-ataque. Então, o pouco respiro que a França teve no primeiro tempo, ali nos primeiros minutos do jogo, durou pouquíssimo tempo, porque logo depois a Espanha conseguiu se organizar e conseguiu fechar todos esses espaços. Ainda sobre essa superioridade numérica que o Oyarzabal conseguia gerar no jogo e no meio campo da França, e como a Espanha conseguiu fazer isso ser tão claro no jogo, conseguiu impor tanto essa maneira de jogar em cima dos franceses, o lance do segundo gol, e aí já é no segundo tempo, é muito representativo, porque a gente vai ver tudo isso acontecendo dentro de uma mesma jogada. A origem da jogada é uma construção desde lá de trás. Então repara, a jogada está lá atrás, a Espanha vai conseguindo trocar passes. Repara que num primeiro momento parece que a marcação da França está encaixada. O Fabian Ruiz vai dar esse passe aqui no Pedro Porro. E no momento em que o Pedro Porro tem essa bola aqui, parece numa situação complicada, né? Ele está pressionado aqui, ele consegue muito bem achar essa condução por dentro, muito por conta também do Fabian Ruiz estar arrastando a marcação por aqui. E aí repara como esse volante aqui vai começar a ficar na dúvida de quem marcar, porque ele é quem vai estar em inferioridade graças a esses movimentos, né, da França de superpovoar aqui essa zona central meio campo. Olha lá, o Pedro puxa por dentro e repara. Olha como é que o Manu Koné, ele tendo que marcar dois ao mesmo tempo, ele acaba optando em fechar o passe de mais progressão, né, que seria o passe no Dani Olmo, e vai acabar deixando o Rodri livre. A gente pode até discutir e debater se essa foi a melhor escolha, já que o Lacroix estava saltando aqui na marcação e ia diminuir o espaço para esse passe, o que faria com que o Manu Koné pudesse fechar mais esse passe aqui no Rodri, mas a escolha dos franceses, até por estarem perdidos, atrasados na marcação, nunca se encontrando, quase nunca eles sabiam quem tinha que marcar de fato, era sempre jogador na dúvida, e jogador na dúvida é um problema, o Manu Koné acaba optando em tentar fechar o passe no Dani Olmo, o que deixa a linha de passe para o Rodri lá, livre, para ele receber. Até recebe a pressão logo na sequência do Dembélé, mas o Rodri com toda a calma e tranquilidade do mundo, que, enfim, um jogadoraço, foi um dos melhores em campo, a calma para sair da pressão que realmente chama muita atenção, um cara muito diferente. Ele domina com uma perna, dá o tapa na outra, o Pedro Porro continua nesse momento de vir para dentro, e aí a Espanha consegue furar essa primeira tentativa de pressão da França. E repara, mesmo com o Pedro Porro voltando aqui para sua posição de origem, a lateral direita, repara como esse mesmo volante, o Manu Koné de novo, vai de novo ficar na dúvida de quem marcar. Ou ele vai no Rodri para tirar esse passe mais curto, ou ele protege o espaço nas costas para não deixar a bola entrar no Dani Olmo. Dessa vez ele escolhe fechar o passe mais curto. Ele escolhe fechar o Rodri. Só que dessa vez o Lacroix não saltou. Tá distante. O que acontece? O Dani Olmo fica completamente livre nas costas do volante francês, recebe, e a Espanha consegue a partir daqui progredir em campo. Essa bola aqui, a Espanha tenta uma finalização, é bloqueada, a Espanha recupera, e isso aqui é um outro ponto importante do jogo da Espanha
nessa partida, que é a capacidade que a Espanha teve de ganhar as segundas bolas, de fazer o perde-pressiona, de estar sempre muito bem preparada para quando perder a bola, recuperar e permanecer no campo de ataque. Esse cinturão aqui de espanhóis na entrada da área é proposital, é para continuar com essa segunda bola, é para ganhar essas situações, e acontece num primeiro momento com o bloqueio da finalização do Baena, mas vai acontecer de novo lá, o Rodri vai tentar um cruzamento, o Lucas Digne vai cortar, e olha como é que o cinturão de espanhóis aqui na entrada da área, de novo vai fazer com que a bola fique com a Espanha, e a Espanha vai permanecer aqui atacando no campo de ataque. Até o momento que a bola veio no Pedro Porro que estava, lembra, lá conduzindo por dentro, quase como um volante, aparecendo em determinado momento, ele volta para sua posição de origem, e aqui vai acontecer aquilo que a gente vinha falando, da movimentação do Oyarzabal. Ele vai baixar, não é um movimento longo, tá? Ele não vai baixar tanto no meio campo assim, mas ele vai fazer esse movimento de descer aqui no campo, vai atrair junto com ele a marcação do Lacroix, isso vai gerar um buraco aqui na linha de defesa da França, buraco esse em que o Pedro Porro vai infiltrar nessa tabela com o Dani Olmo, vai receber na frente e vai fazer o gol. Então, foi um gol assim que mostra um pouquinho de tudo do que a Espanha conseguiu fazer e implementar diante da França. Vamos falar aqui um pouquinho agora, um pouquinho mais de detalhes sobre algumas atuações individuais dentro dessa partida. Porque eu já citei aqui Laporte, já citei aqui Rodri. Aliás, vamos falar aqui um pouquinho sobre eles, porque olha isso. Se a gente for ver aqui a parte das estatísticas defensivas do jogo, em números de desarmes, os 3 primeiros jogadores, obviamente, jogadores espanhóis, o primeiro Rodri, que foi um monstro. O que o Rodri conseguiu interceptar de contra-ataques perigosos, que poderiam se tornar perigosos da França, foi uma enormidade. O Cucurella, um monstro, ganhou todas de todo mundo. O Olise não viu a cor da bola. O Dembélé, quando caiu por ali, não viu a cor da bola. O Mbappé, quando o Cucurella tinha que fazer uma cobertura, também perdeu todas pro Cucurella. Foi impressionante o que jogou o lateral esquerdo espanhol, o melhor lateral da Copa, e aí incluindo lateral esquerda e direita, para mim não tem papo, disparado. E ainda aparece aqui o Fabian Ruiz, também como um dos jogadores com o maior número de ações defensivas. Aqui tem uma curiosidade, tá? E aí eu vou até abrir um parênteses aqui para fazer elogio a um jogador francês. O Rabiot, mesmo tendo saído no intervalo, ou seja, ele só jogou o primeiro tempo, ele foi o jogador com o maior número de ações defensivas no jogo inteiro, sendo que ele jogou metade do tempo do que vários outros, do que a grande maioria. E isso aqui, por que eu tô chamando a atenção para isso aqui? Porque o Rabiot ele tomou um cartão amarelo logo no começo do jogo, que para mim foi injusto. E aquele cartão amarelo foi o que para mim fez o Deschamps ter substituído ele no intervalo. Então repara como muitas vezes os erros de arbitragem, a arbitragem influencia não só nos grandes lances, nos grandes momentos, numa marcação ou não de um pênalti, num cartão vermelho ou que foi dado correto ou errado. Não é só nos grandes lances, mas também às vezes nos pequenos lances, nos pequenos momentos. Como foi num simples cartão amarelo para o Rabiot, que fez o Rabiot sair de campo. Rabiot que vinha fazendo um grande jogo até aquele momento. Então só para ficar esse parênteses por aqui. Agora, eu falei aqui sobre o Rodri, né, e o Laporte nas ações com bola. Obviamente eles aparecem aqui no top 3 de jogadores com o maior número de ações com bola dentro desse jogo. O Laporte foi o que mais teve ações com bola, o jogador com o maior número de passes tentados e o maior número de passes certos e com um nível de percentual de acerto bastante alto, 92%, ele acertou 70 dos 76 passes que ele tentou. O Rodri aparece aqui logo na sequência, também com 58 de 67 passes tentados. Foram os dois jogadores que mais ditaram o ritmo, né? Nessa toqueira da Espanha por dentro, a bola sempre passava nos pés do Rodri, ou do Laporte, ou dos dois. O Fabian Ruiz também foi muito participativo, mas Rodri e Laporte para mim chamam ainda mais atenção. Foram dois monstros, jogaram demais e foram fundamentais dentro desse jogo, dessa vitória da Espanha sobre a França. Para mim foi um grande jogo, foi um domínio assim muito importante de uma seleção sobre a outra, principalmente quando a seleção que estava do outro lado, a que foi dominada, era o grande bicho-papão da Copa do Mundo. Era a seleção que todo mundo vinha elogiando, que eu vinha elogiando muito e que de fato vinha jogando muito bem contra todo mundo, vinha atropelando todo mundo e jogando de várias maneiras, de várias formas, parecia ser um time imparável. Mas a Espanha, mais uma vez, assim como foi na última Nations League, assim como foi na última Eurocopa,
foi o time que conseguiu parar essa geração francesa, essa seleção francesa, que realmente é muito forte. Fez parecer um time comum, um time normal, quando na verdade a gente sabe que não é. Né? Então foi um grande jogo da Espanha, e não se esqueçam nunca, se inscrevam no canal se vocês curtiram essa análise. Vai ter mais análises por aqui ainda dessa Copa do Mundo, e depois da Copa vai continuar tendo análise também. Então se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like se você curtiu e compartilha com seus amigos, que é muito importante pra mim, pra eu continuar fazendo meu trabalho aqui e entregando essas análises pra vocês, beleza? Valeu, falou e tamo junto, galera!